No princípio era a fonte, uma força primordial que gerou não universo, mas vários. Surgiram infinitos universos com infinitas terras. Com uma conexão direta com a fonte, vieram os novos deuses. Depois a gente teve uma quantidade absurda de civilizações alienígenas. Os dominadores, os Tanagarianos, os Tomaranos, os Coluanos, os habitantes de Han, os Guardiões de Oa. No meio de tudo isso tá um planetinha azul safado, galera. É um mundo minúsculo, mas os maiores heróis do multiverso vivem nesse planetinha azul safado. Por que existem tantos heróis na Terra, na DC? Multiverso infinito, por que tá tudo lá na Terra? Por que toda vez que o multiverso entra em perigo, são os heróis da Terra que assumem esse BO? A DC já explicou isso uma vez e eu tô aqui agora pra contar pra vocês. Canônico, vamos lá. Renestrantes, Peter aqui. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu já fiz um vídeo exatamente desse tipo pros heróis da Marvel. Se você perdeu, dá uma olhadinha aqui. Nesse vídeo eu explico direitinho como é que a Terra da Marvel, a Terra 616, né, a canônica, tem tantos super-heróis junto. E por que isso, né? E tem explicação sim. Bom, se a Marvel tem uma explicação lógica, satisfatória, inclusive eu posso dizer, a DC tinha que ter uma também, certo? Entra crise e sai crise, tem sempre os mesmos heróis da Terra resolvendo tudo. Por que acontece isso? Por quê? Por que sempre o BO é resolvido pela Terra? A gente tá mesmo com essa bola toda na DC? Você vai entender tudo nesse vídeo agora e depois de comentar aqui embaixo. Todos os heróis da Marvel contra todos os heróis da DC. Quem que você acha que venceria essa briga? Eu tô curioso, mas vamos seguir, vamos lá agora, hein? É importante o seu comentário, vamos lá. Bom, é bom lembrar que os super seres não são exclusivos da Terra, ok? A gente tem aí o próprio Superman que não deixa a gente mentir. O cara veio de Krypton. A DC também já mostrou pra gente o futuro da Legião dos Super-Heróis, que é um time inteiro formado por heróis vindos de diferentes planetas, diferentes raças, inclusive. E a Legião tem gente pra cacete. É realmente uma legião, é literalmente uma legião, ou seja, muita gente. Fora isso, a gente tem também a tropa dos Lanternas Verdes, com alienígenas de diferentes setores do universo. Aí coloca na mesma lista a tropa dos Lanternas Vermelhos, a tropa Sinestro, a tribo Índigo, a Safira Estrela, tem muita coisa, muita tropa, né? Então eu acho que já deu pra entender. Existem outros heróis em praticamente todos os outros planetas. A pergunta é, por que tem tanto na Terra, tanto herói diferente na Terra? Resposta para essa pergunta foi dada em 1988, na saga Invasão. Nesse arco, galera, uma coalizão de raças alienígenas resolve invadir a Terra. Era tipo cacetada de raças diferentes alienígenas, ok? Entrar arregaçando mesmo, queriam vir pra Terra pra entrar passando cerol. Nosso planeta já tinha passado por tentativas isoladas de invasão antes. Tipo, algumas raças separadas tentando invadir a Terra. Isso acontece toda semana nas revistas em quadrinhos, ok? Isso é normal. Mas ali a DC resolveu fazer um negócio diferente. E se um monte de raça juntasse forças e formasse um exército que fosse invencível? Sabe, não precisava vir uma raça alienígena isolada. Vem várias logo. As mais tops que existem, vão pra Terra. Os caras realmente conseguiram tomar o planeta e foi muito difícil pros super-heróis darem a volta por cima. É isso que aconteceu. E qual foi o motivo dessa invasão que você tá me perguntando agora, não tá? Não. Não? Mas enfim, bom, o motivo é o dom que a raça humana tem para desenvolver superpoderes. Os dominadores, a raça que comandou essa invasão, eles tinham feito lá uma descoberta impressionante. Os dominadores, eles descobriram a existência do metagene, que é um componente genético da raça humana que permitiu o surgimento de superpoderes. Era tipo o fator X dos mutantes da Marvel, só pra vocês entenderem. Só que tem uma diferença. Na Marvel, só algumas pessoas têm fator X. São os mutantes. Os números estimados são de 1,2 milhão de mutantes na Marvel. Esse número pode variar, inclusive, tá? Mas é algo por aí. É menos de 2% da população do planeta. É pouquíssima gente. Os poderes dos mutantes na Marvel sempre acontecem, se manifestam na adolescência. Não importa o que aconteça. Sempre tá acontecendo basicamente na adolescência. Pelo menos, geralmente, né? É como a puberdade. A pessoa cresce, o poder aparece. É assim com os mutantes na Marvel. O metagene na DC é diferente. 12% de todos os humanos têm o metagene. Então vamos lá, considerando aí uma população de 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente teria então 960 milhões de pessoas com metagene. Literalmente qualquer uma dessas 960 milhões de pessoas pode sim desenvolver super habilidade. Segundo as pesquisas que os dominadores fizeram nessa HQ, o gatilho para essa ativação é alguma situação traumática, tipo um Sharingan, né? Quem assiste Naruto vai entender. Aliás, o Mangekyo, né? Como
assim, Peter? Bom, vamos pensar no Barry Allen, no Flash. Ele foi atingido por um raio que atravessou uma estante de produtos químicos. Qualquer outro ser vivo no universo teria sido queimado. Porra, fala sério. Era pra ter sido uma morte horrível, por sinal. Só que não. O acidente ativou o metagene do Flash. O corpo dele passou por uma transformação para sobreviver. Essa transformação fez com que ele acessasse a força da aceleração. Quando os dominadores descobriram isso, os caras piraram. Lógico que eles piraram. A raça humana é um perigo. Imagina, galera, 960 milhões de possíveis Flashes. Porra, não tem pra ninguém. A Terra é passar o serão no multiverso. Existem muitas raças no universo DC. Muitas raças com habilidades inatas, né? Tá ali com ele, nasceu junto. Os Kundis, por exemplo, são super fortes. Os Coluanos são super inteligentes. Os próprios dominadores são mestres na arte da guerra. Por aí vai. Cada raça tem algum atributo de super alguma coisa. O ser humano básico não tem nada disso. Tá abaixo da média do universo, né? Só que quando um ser humano passa por uma situação traumática, pode acontecer dele não morrer. Pode acontecer dele sair vivo com um poder que nenhuma raça no universo tem. Imagina as outras raças entendendo isso. Como é que vai ficar a cabeça desses outros caras? Porra, não, dos caras não, dos outros ETs. Os dominadores chegaram a detonar na atmosfera a chamada bomba genética. O que é isso, Pedro? Pô, é um dispositivo que foi projetado para afetar especificamente o metagene. Então, heróis morreram por causa da explosão, outros tiveram poderes alterados. Só que o tiro saiu pela culatra. A explosão também ativou poderes em várias outras pessoas. E aí, então, a DC, mais pra frente, voltaria com esse conceito de metagene na revista da Voodoo, que é a heroína da Wildcats. Voodoo, ela descobriu que ela foi fruto de um experimento dos Demonitas, que é outra raça alienígena que estava de olho no metagene. Os Demonitas tentaram replicar o metagene para usar em outras raças. Eles não conseguiram. Mesmo assim, os Demonitas fizeram vários testes com vários humanos, sempre provocando situações traumáticas. Muitos morreram, mas os Demonitas conseguiram criar a Voodoo, uma mulher com poderes de metamorfose e telepatia. Então o metagene da raça humana funciona como uma arma evolutiva. Os seres humanos, eles podem não ser os mais fortes, os mais resistentes ou os mais inteligentes do universo, né, como as outras raças. Mas espreme a gente pra tu ver o que acontece. Que suco febre. Não brinca com a gente não, tô falando sério. Agora não tô falando com você não que tá me assistindo. Tô falando com algum ET que tá me assistindo aí, ok? O metagene ativa e transforma completamente o organismo. Mais recentemente, o DC Comics colocou o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Na saga Doomsday Clock, né, que eu trouxe pra vocês aqui, a Rússia descobre que o governo dos Estados Unidos já sabia do metagene. O governo americano teria feito experimentos maciços para criar super seres, isso na saga. Aí isso explicaria por que existem tantos super-heróis, especificamente nos Estados Unidos. Ou seja, é uma boa desculpa, né? Eu aceito, tá legal. A DC, então, ela faz um retcon e coloca um nuclear como resultado de um desses experimentos, né? O personagem. Rússia e Estados Unidos quase entram em guerra, e é o Dr. Manhattan que resolve essa treta. Nos cinemas, ninguém explicou nada disso pra gente, né? Por que existem tantos super-heróis. Então, nem no CM, nem no DCU, existe qualquer explicação para essas coincidências. Agora que você já sabe sobre metagene, escreve nos comentários. Você queria um negócio desse pra você? Que poder você queria que fosse ativado em você? Qual seria a situação traumática que ativaria o seu poder? Comentem. Toca aqui agora esse papo nerdístico que eu sei que você curtiu. É aqui que se comenta isso. Qual outro canal que teria falado isso pra você? Eu duvido, não tem. Se tiver, vai ter depois, hein? Eu tô falando. Então se inscreve com a gente. É bom demais saber que você tá aqui pra falar assuntos nerdísticos, super-heróis. Obrigado, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!